Gálatas, terceira epístola de Paulo. Escrita ali um pouquinho depois do Concílio de Jerusalém para uma galera que tava assim, tendo umas ideias meio esquisitas, meio atrapalhadas, assim, sabe? Ó, o que tava acontecendo era o seguinte. Tinha uns caras lá que eles estavam querendo, assim, ó, dar um migué, assim, uns judeus meio estudiosos, assim, que eles estavam querendo voltar com as doutrinas antigas. De que para você ser cristão, você precisava da lei para poder ser salvo. Aí Paulo escutou isso e não gostou. Foi fazer o quê? Escreveu a carta. E escreveu a carta já chegando com o pé na porta. Já perguntando assim pros caras, como que vocês puderam trocar tão rápido aquele que chamou vocês para Cristo por uma lei? Mas realmente, o pensamento dos caras não fazia sentido nenhum. A fé deles estava tão confusa, o pensamento deles estava tão sem pé nem cabeça, que Paulo teve que fazer uma pregação inteira só para poder explicar o que era a doutrina de Cristo. Então ele foi e contou a história de conversão dele, a história de como que ele passou 3 anos estudando, a história de como que ele foi para Jerusalém e foi acolhido pelos apóstolos, a visita dele para Pedro, a briga dele com Pedro. Ele falou de tudo. Parecia até que ele estava evangelizando os crentes. Aí ele deixa bem claro o que é a doutrina de Cristo. Tem nada a ver com lei. Na real, a lei só serve para mostrar que ela mesma estava errada. E Paulo escreve isso no 2º capítulo. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Achou que tinha acabado? Não para por aí não. O climão aumenta. Ó Gálatas insensatos! Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Os Gálatas já estavam tão perdidos que eles estavam esquecendo da própria palavra de Deus. E Paulo lembra eles aqui. Falou, galera, mas e Abraão? Vocês lembram de Abraão? O que está escrito lá? Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Mas Abraão tinha lei? Tinha não. Abraão viveu muito antes da lei mosaica, muito antes de Deus ter entregado qualquer papel, qualquer coisa, qualquer letrinha que falasse qual era qualquer mandamento. Abraão viveu pela fé. Abraão começou a caminhar no deserto sem rumo, sem saber para onde ele estava indo. Ele só foi porque mandaram ele. E ele confiou na palavra de Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi justificado por simplesmente crer. E isso é a doutrina de Cristo. Não tem lei, não tem papel, não tem mandamento, não tem nada que possa dizer o que vai salvar a gente. É só Jesus. É só crer em Jesus. Pelo resto de todo o livro, Paulo fala disso. Nós somos justificados pela fé. Pela fé, nós somos filhos de Deus, chamados para a família dele. Quando a rapaziada de Israel estava no Egito, a vida era horrível. Eles eram escravos, sofriam o tempo todo e mesmo assim, quando eles foram libertos, estavam no meio do deserto, felizes, sendo alimentados com água, com comida, com uma coluna que esquentava eles, outra coluna que guiava eles, com a presença de Deus no meio deles, ainda assim existiam pessoas que queriam voltar para o Egito. Tem noção do quão burro é isso? Mesmo assim, muitos anos depois, cá estamos, os Gálatas fazendo a mesma coisa, tendo recebido algo muito melhor, em que eles são alimentados diariamente, em que eles recebem água viva, em que eles têm um amor que aquece eles e algo que direciona eles para tudo que eles vão fazer. E mesmo assim eles queriam voltar para a vida de doutrina, para a vida de obediência à lei e só isso. Ai, mas então a lei não funciona de nada. Não, a lei ela funciona assim, para indicar que nós precisamos de Jesus. No capítulo 3, Paulo fala: foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei foi dada por Deus. A lei veio de Deus. Mas agora ele fez uma nova aliança. Ele restaurou a antiga aliança dele. O que antes era a lei, hoje é Jesus.
O que antes era obediência, sacrifícios e tentativa de purificação, hoje nós já estamos num lugar de família de Deus. Fomos chamados a ser filhos, santos, amados por Ele e partes da família dele. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiro? Então tem coisa aí pra mim. Tem muita coisa pra gente. Mas a gente só vai poder acessar essa herança quando nós nos tornarmos filhos maduros. O capítulo 4 começa falando disso. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo. Comparou o filho do cara com um escravo? A gente era escravo da lei. Mas agora, como filhos, nós decidimos adquirir uma maturidade. Um pai nunca dá muito dinheiro na mão de uma criança. Nunca dá algo de valor na mão de uma criança. Porque ele sabe que ela não tem maturidade suficiente para cuidar daquilo tudo. Mas quando ela se torna um filho maduro, ela recebe toda a herança que ela tinha direito. Dá para entender por que a gente não pode voltar para a vida antiga? Não dá para voltar a ser escravo. Nós já temos direito a uma herança. Se a gente volta a ser escravo, a gente está abrindo mão de tudo isso. De uma vida com ele, de um lugar onde nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Agora somos filhos da promessa. Somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quem é livre nunca volta a ser escravo. Quem é livre vê o mundo com outros olhos. Sim, a gente continua sendo humano. E é por isso que a gente precisa mudar de atitude para não viver mais na carne. E isso a gente só consegue através do Espírito Santo. As obras da carne a gente já conhece. Inveja, libertinagem, ódio, discórdia, egoísmo, ciúmes, ira. Tudo isso a gente já viveu, porque a gente é carne. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus, nós temos algo novo, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não existe nada que vai contra essas coisas. E por isso, se nós vivemos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito. Agora, nós precisamos fazer o bem, buscar a paz, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Tudo isso a gente vai colher em algum momento. Mas agora, como filhos de Deus e testemunhas desse evangelho vivo, nós precisamos mudar de atitude. Paulo escreve isso em letras garrafais para mostrar a importância disso. Já não é mais uma impressão física no corpo igual era a circuncisão, mas agora é uma impressão que a gente passa com a nossa vida, com as nossas ações. Cada dia nós precisamos escolher viver essa vida de Cristo, a vida espiritual para a qual Ele nos chama, vida de santos, perfeitos filhos dele, que mostram e contam do seu amor e da sua vida para cada um através das nossas ações. Aqui, Paulo se despede, abençoando a igreja e dizendo que ele não quer mais nada, glória nenhuma, ele só quer a cruz. Assim como Paulo a gente deve ser também. Abençoar uns aos outros, exortar uns aos outros, mandar cartas para edificar toda uma igreja. Isso é o corpo de Cristo. O mundo foi crucificado e nós fomos crucificados para o mundo. Essa é a nossa nova vida. Essa é a vida que nós aprendemos a viver em Gálatas.